Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos falar aqui mais uma vez sobre a performance dos fundos de crédito da família Selection. O movimento de correção no mercado secundário de debêntures incentivadas, letras financeiras, continuou forte nesse início de abril, né, trazendo um prejuízo para a grande maioria dos fundos de crédito da indústria. A partir da metade do mês, mais ou menos, a gente começou a ver uma melhora na liquidez desse mercado e, consequentemente, a gente viu recuperação nos preços dos papéis, mas essa recuperação não foi suficiente para pagar as perdas acumuladas ali na primeira quinzena do mês. A gente observou também uma redução no ritmo de resgates dos fundos de crédito, nos últimos dias de abril principalmente, mostrando que talvez, provavelmente, o pior desse mercado já tenha ficado para trás. A gente viu ali os spreads de crédito no mercado secundário reduzirem, e com isso a gente acha que tem um espaço para melhora aqui ao longo dos próximos meses. Ao longo desse período aí, nas últimas semanas, não se observou nenhum evento de crédito, nenhum calote em empresas relevantes do mercado, desse setor de empresas high grade, principalmente, que são aquelas empresas com bom risco de crédito, e isso não tem preocupado os gestores. Falando do Selection Renda Fixa, que é o fundo aqui menos arrojado da família, ele teve um retorno ruim no mês, uma queda de 1,12, e o retorno em 12 meses foi para 0,71 contra 5,17 do CDI no mesmo período. Os fundos da carteira que menos sofreram foram o SPX Seahawk, com retorno nulo, basicamente, menos 0,02, e o JGP Corporate, que caiu 0,51. Os demais fundos tiveram quedas maiores do que essa. As alocações seguem pulverizadas em fundos de estratégia que a gente chama de high grade, que são esses fundos com menor risco de crédito, e temos investimentos em mais de 10 gestores diferentes. As maiores exposições estão nos fundos da Arx, o Arx Vinson e o Everest, no fundo JGP Corporate, Polo Crédito Corporativo, XP Investor e o SPX Seahawk. Falando dos fundos de debêntures incentivadas, eles sofreram também com essa mesma dinâmica do mercado, né? As debêntures incentivadas tiveram um retorno pior ali na primeira quinzena, nos primeiros dias de abril, e depois se recuperaram um pouco mais no restante do mês. Falando da carteira aqui do Selection, ele fechou o mês também com retorno negativo, foi um retorno menor, menos negativo do que o do Selection Renda Fixa, foi menos 0,29, e em 12 meses a gente foi para retorno acumulado de 0,60 negativo, contra 5,17, 5,20 mais ou menos, do CDI. Os principais destaques no mês foram o JGP, debêntures incentivadas, e o fundo da DDLN. Um subiu quase 1% e o outro subiu um pouco mais de 0,40%. Mas os outros caíram tanto que puxaram o retorno global para baixo, para o termo negativo. As maiores exposições continuam ainda nos fundos de debêntures incentivadas, redeados, né, aqueles que não têm exposição à taxa de juros pré-fixada, as gestoras Arx, JGP, XP, Iridium, Quasar e DLM. São essas as alocações que a gente tem na carteira. E por fim eu queria falar aqui do Selection Renda Fixa Plus, que completou 6 meses de histórico agora, então a gente vai poder falar da performance dele, acumulando nesse período aqui um retorno de 1,8 contra mais ou menos 2,05 do CDI. Ficou abaixo do CDI principalmente por conta das últimas 2 semanas, das últimas 4 semanas, 6 semanas. Por ter foco em fundos de crédito mais arrojados, né, os fundos high yield, o RF Plus sofreu bem menos que os fundos de outras estratégias de crédito. Dado em grande parte porque os ativos que estão presentes nessa carteira, na carteira dos fundos, possuem uma liquidez menor no mercado secundário e tem uma dinâmica distinta de marcação a mercado. Então eles sofreram menos, não quer dizer que eles estão imunes a essa crise toda que está acontecendo. Tá? Mesmo assim, o fundo fechou com um retorno negativo no mês, menos 0,07, próximo do zero, puxado principalmente por alguns fundos que tinham exposição a títulos de empresas com mais liquidez. Eles estão aproveitando aí valores bastante descontados de alguns bonds, por exemplo, e têm colocado na carteira. Os destaques positivos foram o XP Crédito Estruturado 360 Profissional, que tem um foco ali em investimentos em precatórios federais, em ativos de situações especiais, Special Situations, né, que a gente fala, e o Empirica Lotus, que é um fundo que investe pulverizadamente em vários outros FDICs. A carteira do RF Plus segue concentrada aqui em fundos de estratégia high yield, né, esses fundos mais arrojados, e as principais alocações são o ALGM 90, na carteira
do Selection, aparece o Algmi 90, a estratégia similar na plataforma é o Algmi 180, tá? São praticamente idênticos. O XP Crédito Estruturado 360 e o 360 Profissional, temos os dois. O Empirica Lotus, o Solis Antares e o Iridium Titan, são essas alocações. Então, espero vê-los no próximo mês aí e um forte abraço.